E aí, bom? Então, quem acompanha um pouco mais deste canal percebe que eu faço, sim, um esforço em produzir teologia de forma confessional, de forma conservadora, de forma ortodoxa. Entretanto, como já discutimos em outros vídeos, eu não tenho problemas, muito pelo contrário, de compreender, absorver, tentar assimilar a teologia heterodoxa, progressista, produzida olhando muito mais para grupos marginalizados e se utilizando de métodos que a igreja compreende como novidades dentro da sua história. A partir disso, pode ser que surja a expectativa de que num texto intitulado Qual é a minha Bíblia favorita, ou minha tradução de Bíblia favorita, ainda não sei como se chamará este vídeo, eu vim aqui apresentar uma série de textos que fogem bastante daquilo que nossas igrejas normalmente utilizam. Um texto que se ancora não apenas enquanto ferramenta no texto crítico, mas quase que o celebra, quase que o faz a alta crítica vir à terra e se materializar como objeto do profundo saber. Pois bem, essa expectativa é completamente quebrada quando eu apresento a vocês que, bem, a minha Bíblia favorita é esta aqui. Para aqueles que conhecem, já surge um certo choque. Essa Bíblia, a saber, é talvez a Bíblia mais fundamentalista que há no mercado brasileiro. A Bíblia em questão que eu acabei de apresentar para vocês é a Almeida Corrigida Fiel, produzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. A versão específica que eu tenho aqui é chamada RCM, Referências, Concordâncias e Mapas. A cor em específico, para não perder a piada, é Havana. Para quem entendeu, entendeu. O ponto é, esta Bíblia aqui se baseia naquilo que nós chamamos de texto recebido. O texto recebido, ele é um texto base, né, o texto de grego, hebraico, etc., que se utiliza daqueles textos que não passaram ou que não estão na crista da onda quando nós estamos falando de crítica textual, de quais são os manuscritos originais, ou pelo menos mais aproximados dos originais, que nós vamos nos utilizar para fazer nossas traduções bíblicas. E bem, não se assuste, a Bíblia que provavelmente você tem em casa é fruto, sim, dessa teoria crítica de percepção e recepção do texto. Portanto, nós na IELB, inclusive, tendemos a utilizar uma das três traduções, seja a Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada ou a Nova Tradução Linguagem de Hoje. Todas essas Bíblias fazem uso, umas mais que as outras, do texto chamado crítico ou eclético. Isso, na verdade, muda muito pouco, sabe? Alguns textos vão aparecer para você em colchete, alguns textos serão suprimidos, outros textos terão traduções um pouco diferentes. Bem, essa é uma grande ciência que se envolve hoje na academia, sim, com grande, para não dizer maioria participação de teólogos conservadores, de exegetas conservadores trabalhando nisso. Não é um tabu mais mexer com essas coisas. Por outro lado, o texto recebido ou o texto tradicional é o texto que tem maior proximidade com aquele que era utilizado pelos reformadores. Isso, per si, é apenas um argumento de autoridade inclusive, bem tacanho, porque, bem, saindo da Idade Média, não podemos dizer que a grande expressão da igreja era a sua capacidade de manutenção, de coleção e de desenvolvimento da percepção do que vinha a ser o texto original. Bem, existiu o texto de Jerônimo, a Vulgata, ela era tido como o que a gente usa e tá tudo certo, tudo mais. Alguns manuscritos, inclusive, foram perdidos, colocados lá no fundo de algum mosteiro. Então, assim, não era lá a grande preocupação da igreja saber exatamente quais eram os manuscritos originais dos evangelhos. Então isso já joga muito contra a nossa teoria. Grande parte das descobertas, inclusive, são descobertas bem recentes, por assim dizer, na história da igreja.
Entretanto, este é o texto que eu gosto. Luiz, você é capaz de defender esse texto academicamente como texto crítico? Não, eu não sou maluco. Academicamente, o que faz mais sentido para uma tradução da Bíblia digna é se utilizar as novidades do texto crítico. É utilizar o Nestle Aland 28, acho que veio a versão 29 por aí, e utilizar a Stuttgartensia para fazer a sua tradução do hebraico, aramaico, etc. Todavia, entretanto, eu gosto do texto recebido do texto maçorético e eu gosto da tradução que a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil faz na ACF. Gosto, e alguns vão dizer, mas é muito complicado, mas é muito difícil, mas existe uma beleza nisso. Não apenas pelo elitismo cultural que pode existir aí, mas existe uma beleza na forma como esse texto é tratado. Se você é uma pessoa, um filho de cristãos, ou pessoas que se converteram quando você era muito novo, como é o caso dos meus pais, alguns textos são ditos de determinada forma que você possui eles na sua mente. E é bem provável que você encontre exatamente aquela versão nos textos que estão aqui. Existe uma beleza aí. Uma outra coisa que eu aprecio nisso é que a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil trabalha única e exclusivamente com essa versão. Portanto, ela conseguiu criar uma grande cadeia de referências e concordâncias para a sua versão. E isso é algo que tem se perdido muito nas Bíblias atuais. Muito se preocupa sobre os comentários dos estudiosos, sobre alguma figura histórica que fez o comentário de algum livro, sobre as grandes conclusões teológicas que nós podemos tirar do texto, e pouca parte é desenvolvida nas nossas Bíblias para referências e concordâncias, para que utilizemos a própria Bíblia para encontrar conexões, relações, coisas que se parecem, aprofundar termos, entender termos em formas diversificadas partindo do próprio texto bíblico. Claro, a hermenêutica não se baseia apenas nisso, mas é uma parte da hermenêutica que vem se perdendo tempo após tempo. E essa Bíblia me ajuda muitíssimo nisso. Além de dizer que, bem, a Havana é muito bonito e a qualidade do papel é uma coisa excepcional que você não encontra mais hoje. Aliás, muito obrigado, meu amor, pelo excelentíssimo presente. Mas é isso. A minha versão favorita da Bíblia, jogando contra todas as probabilidades, é a ACF. Talvez a tradução mais fundamentalista do país. Não sei porque eu aprecio ela. Tenho alguns motivos, mas não são necessariamente válidos para que eu consiga fazer alguém concordar comigo e utilizar ela ao invés de qualquer outra versão, mas a aprecio bastante e tenho utilizado com alguma frequência há alguns anos. Pois bem, fica aí, não a recomendação, mas uma dúvida talvez que alguém tivesse, mas que eu gostaria de falar sobre isso. Seguimos na mesma toada, tá? Continuo gostando das coisas que eu gosto, continuo estudando coisas muito mais amplas do que necessariamente nos é dito para estudar, mas sim, gosto de uma tradução bíblica que vai exatamente contra tudo isso que eu acabei de dizer. É a vida. Somos seres complexos, Deus nos fez de forma maravilhosa e de forma tão ampla que faz com que a vida seja muito mais bonita e que nós possamos nos achegar a Ele de forma muito mais profunda, muito mais diversa, muito mais fantástica do que simplesmente a mera repetição. Tudo bem? Então, tenha uma ótima semana, Deus abençoe, valeu, falou!